Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Professor Kleber aqui. Aula de Física, primeiro ano, movimento uniforme. O movimento uniforme é um movimento que tem velocidade constante. Essa velocidade é escalar. Velocidade escalar constante. V constante, dada pela fórmula também da velocidade média, que é variação de posição dividido pelo intervalo de tempo. A variação de posição é sempre dada pela posição final menos a posição inicial. O intervalo de tempo pelo instante final menos o instante inicial. A fórmula não muda. Sempre essa. Sempre constante. E também temos a aceleração. Então, velocidade constante. A aceleração é igual a zero. Então a gente não lida com a aceleração no movimento uniforme, tá? Então, de um ponto A até um ponto B, ponto A, ponto B, a gente vai ter posição inicial, posição final, o tempo passa, isso não muda, tá? Tirando daqui, aceleração igual a zero e velocidade constante diferente de zero. Então esse é o básico do movimento uniforme. Ok? Temos diagramas para movimento uniforme. Diagramas, gráficos. Diagramas ou gráficos. A velocidade ela pode ser maior ou menor do que zero. Lembrando que a distância é medida em metro, quilômetro e assim por diante. O tempo, segundo, minuto, hora e assim por diante. As unidades de medida a gente já estudou. Temos também no diagrama, então, por exemplo, esse aqui, diagrama posição, vamos colocar em metros, por tempo, por instante, metros e segundo, para a velocidade ficar em metros por segundo. Se por acaso as posições estiverem aumentando, então, por exemplo, posição inicial aqui e a posição final ser maior do que ela, a gente vai ter velocidade maior do que zero, tá? Se por acaso a posição estiver diminuindo, então aqui teríamos x0 e aqui x, teríamos velocidade menor do que zero. Vou montar outro diagrama aqui. Instante em segundos, posição em metros. Podemos ter também velocidade maior do que zero, com um intervalo de tempo igual a zero. Aliás, a velocidade se mantendo constante no mesmo valor e o tempo passando. Nesse caso aqui, a gente vê um repouso. Repouso com velocidade constante. Ok? Então, diagramas aí para vocês. Outra coisa, vou puxar aqui. A partir da fórmula da velocidade média, a gente também obtém
esta função horária. Por que função horária? Conforme um instante que a gente tiver, nós vamos ter uma posição diferente. Se o instante for de 1 segundo, a posição diferente para um instante de 2 segundos. Exemplo bem prático aqui. Vamos colocar aqui um móvel parte da posição, se ele parte a posição inicial, parte da posição 2 metros, com velocidade constante de 5 metros por segundo, olha só, metro, num intervalo de tempo de 2 segundos, ó, segundo. Vamos calcular a posição final. Então, x igual, seguindo a função horária. Função horária das posições. Seguindo a função horária das posições, posição final igual posição inicial. 2 mais velocidade 5 vezes 2. Então aqui 5 vezes 2, 10. 2 mais 10, 12. Corta, 12 metros. Então, após o tempo decorrer 2 segundos, o móvel chega na posição 12 metros. E se por acaso o tempo for de 4 segundos agora, né? Por lógica ele vai andar mais, correto? Então x igual, posição inicial não muda, velocidade não muda, vezes agora 4 segundos. Então 5 vezes 4, 20. 2 mais 20, 22 metros. Então tá aqui, provando o diagrama não, provando a função horária. Tempo e posição final são dependentes. Então, posição em função do tempo.